deixa eu perguntar um negócio. O Ethereum, ele ficou meio de lado, porque eu sinto que ninguém mais tá falando tanto dele assim. Acho que teve um... Então deve ser hora de comprar. Teve uma alta todo mundo falava de Ethereum muito por causa de NFT. Comprar Ethereum. Mas eu vejo que nos últimos anos a galera abandonou meio que o Ethereum, porque antes era Bitcoin queridinha, mas tinha um segundo ali que era o Ethereum, que estava sempre do lado ali, que era uma cripto confiável também, só que a galera abandonou. O que aconteceu com o Ethereum? Eu gosto bastante da Ethereum também, o Ether ter na carteira, eu acho um bom ativo, porque é a base ali do ecossistema das altcoins. Muitas das altcoins, elas surgem a partir, né, da Ethereum. E também atende uma série de soluções que estão sendo desenvolvidas, né, dentro do mercado DeFi também, que o pessoal agora está ganhando maior corpo, né, nesses últimos anos, se desenvolvendo, que é das finanças descentralizadas. Então, a Ethereum é a base da tecnologia de quase todas as soluções que tem aí atualmente no mercado. A questão, ela está realmente, em termos de preço, atrasada, assim, quando a gente analisa aí, né, nos últimos meses e anos. E isso fez muitas pessoas se distanciarem, porque, o preço não explodiu, então não é tão interessante. Aí surge o pessoal lá da Solana, a Solana vai substituir a Ethereum. Então, assim, a gente tem essas disputas naturais aí do ecossistema cripto, mas eu acredito bastante, assim, eu acho que é um ativo relevante por ser base de muitas soluções necessárias. Porque, assim, nas altcoins mesmo, e a diferença da meme coin é que a meme coin ela não se propõe a resolver algo. Dentre as altcoins, a gente tem uma série de altcoins que se propõem a ser solução para problemas reais, né? Então, a gente tem aí a Ethereum trazendo a questão dos smart contracts, de fazer até essa parte de interoperabilidade entre as blockchains e isso aí unir o sistema financeiro tradicional com o mercado de criptoativos. Então, a gente tem uma série de necessidades que são atendidas pelas altcoins, que eu diria que são tipo startups, como o mercado de startups. Tem muitas que não vão dar certo, mas tem outras que vão dar muito certo, que estão se propondo a resolver algum problema, né? Então, assim, eu acredito, sim, no potencial aí da Ethereum. Legal. E quando a gente fala assim, a Solana pode substituir, para o pessoal que não entende isso, o que pode ser Para vocês isso? terem uma ideia, chegaram a dizer, tempos atrás, que o próprio Ethereum ia ultrapassar o Bitcoin, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que dentro do ecossistema você tem o Bitcoin. O Bitcoin é o Bitcoin. É o único que tem a convexidade natural de longo prazo, pela característica que ele tem, e ele observa essa camada de experimentos aí de altcoins, né? Que a gente pode considerar até startups. E aí a maioria vai dar errado mesmo, outras vão dando certo, e o Bitcoin lá sentado vai pegando os insights e aprendendo. E lentamente vai incorporando coisas que são interessantes para o próprio protocolo. Então, imagina você poder aprender sem ter que ficar se arriscando. Então, o Bitcoin tem essa posição privilegiada, né, dentro do ecossistema, tem essa convexidade natural de longo prazo, tem outras vantagens também de não ser soberano, não ter um rosto por trás. Ninguém sabe quem é o criador, né? O Satoshi, quem é o Satoshi, né? O que foi criado, não é? A própria forma de manutenção da própria rede, como surgiu, as próprias regras, né, do protocolo, a elegância matemática, enfim, não tem nada comparável ao Bitcoin, esse é o primeiro ponto. Dentro das altcoins, que aí vai ter momentos que elas vão ficar interessantes, que são as alt-seasons, etc. e tal, aí você também tem que ter o discernimento, como a Tata colocou muito bem, de quais estão realmente se propondo a resolver problemas reais, ou que tem muitas que não param de pé, ou são scams, são realmente golpes. No caso da Ethereum, ela é um caso agora interessante nesse ciclo, porque ela ficou muito atrasada em termos de precificação. E enquanto as pessoas estão com o sentimento de que ela acabou, ou que ela está abandonada, etc., você vê gigantes como a própria BlackRock, não é? Colocando muitas fichas, né? E lançando o ETF também lastreado no próprio Ethereum. Legal. E você tem... E se você olha, por exemplo, o movimento da rede, você vê, por exemplo, baleias que fala, né? No mercado financeiro tradicional, eu sou velho, né? A gente chama de tubarão, né? No mundo cripto gosta de falar de whales, né? De baleias. Você vê baleias e peixes grandes acumulando ali. Então, é meio que parecido com o que aconteceu até com o Bitcoin recentemente, né? O Bitcoin, ele começa o ano e dispara para março.
todo mundo fala do Bitcoin. De março até pouco tempo atrás, ele ficou meio que lateralizando entre 48, 50, e às vezes ia para 60 e pouco e tal. Pô, isso durante quase 3 trimestres, 9 meses, né? E um pouco menos, né? E as pessoas, tipo, já estavam meio que desanimando do Bitcoin. Falando assim, pô, esse halving flopou, mesmo com o ETF, mesmo com... Então a gente está vendo um movimento parecido acontecendo também no Ethereum. Que o Ethereum está avançando em termos de fundamento e infraestrutura. Ele é uma parte importantíssima numa nova etapa da internet. Essa é uma outra tese importante, que é a chamada Web3, que é uma internet que você distribui custos e também captura de valor. Você não é um usuário que está lá, seus dados estão na mão ali dos gigantes e você não ganha nada com isso. Na Web3 você tem essa questão de participação, você tem uma base até para as finanças descentralizadas. Enfim, você tem uma série de aplicações para o mundo real e isso não está no preço. Pelo contrário, está atrasadíssimo, mas se você olhar, né, na lupa, você vê que as baleias já acumularam já há algum tempo, já teve o lançamento do ETF e agora nessa etapa do ciclo que a gente está, é aquela história, vai ser um gatilho que às vezes é do nada, sabe? Do nada começa, aí todo mundo vai começar a falar e o mundo cripto tem muito disso também, né? O pessoal que está na Solana, apesar de ter uma comunidade engajada, se eles começarem a ver o Ethereum subindo, eles vão falar o quê? Pô, eu já ganhei o que tinha que ganhar aqui na Solana, eu vou vazar, já vou para aquilo que não andou. E aí tem esse movimento. Então, acho que é um ponto importante que vocês colocaram de algo assim que está meio que fora do esquadro agora nesse ciclo atual, que é essa questão do atraso da Ethereum. Legal. E aí, sobre a questão da Solana, né? Que a gente estava falando aqui, pode substituir, o pessoal começou a prestar muita atenção na Solana. A Solana é uma ameaça para a rede Ethereum ou é uma coisa que vai acabar se complementando? É um surto coletivo, né? Ou é só, cara, putz, a Solana não, cara, isso aí é só um negócio que... Passageiro. Sei lá, A Solana bobagem. ela tem um histórico de, por exemplo, de um blockchain que já saiu do ar várias vezes, não é? Assim, o pessoal olha muito preço, né? E essa questão de que vai substituir ou não, acho que quando você está lidando com o ecossistema, as coisas elas são mais complementares, né? E dentro do mundo cripto, o tipo de concorrência que você pode fazer é até um pouco mais transparente do que do mundo tradicional, né? E, por exemplo, o próprio Bitcoin, você tem acesso ao código-fonte, né? Você tem assim uma baita plataforma aí do mercado que é de alguém e tal, você não tem acesso àquele código, né? Para você tentar replicar e ir lá no mercado concorrer com aquilo. Pelo contrário, é um segredo de negócio. Nesse mundo de código aberto, né, e transparência, você tem essa possibilidade, você não pode dormir no ponto, né? Você tem que ter uma comunidade de desenvolvedores o tempo inteiro, né, buscando, né, esse aprimoramento e ao mesmo tempo sem também se expor a risco de ruína. Olha a vantagem do Bitcoin, ele não precisa se expor ao risco de ruína, porque ele pode observar todo o tiroteio e os experimentos da camada de altcoins. Mas assim, quando começam a cravar essa história, vai substituir ou morreu e tal, é meio que um ciclo de sentimento, porque no final tudo acaba sendo meio que complementar e aquilo que é frágil, em algum momento, aquilo desaparece. E a Solana já deu algumas falhas, né, no blockchain, que já, por exemplo, na nossa forma até de avaliar, né, já coloca uma flag, né, já coloca ali um alerta, né, do tipo, olha, tem coisas para melhorar aqui em termos de fundamento, né, não de preço. Tá. Black Friday. É isso mesmo. Certo? É a única oportunidade do ano para você assinar o Vitalício, ou seja, você assina a Finclass, você tem tudo lá dentro, Sim. tem conteúdos, tem research, tem... que mais tem lá? Tem o evento, você vai ganhar ingresso pro tem evento do Fin carteira Day. de investimento, carteira do milhão. Tem tudo. Tem bônus, tem um monte de coisa. Tá? O do Mil ao Milhão tá lá dentro também. É verdade. Tem curso do Flávio Augusto, tem um monte de coisa legal. Você assina uma vez só e nunca mais precisa se preocupar. Será que vai renovar? Será que vai ficar mais caro? É uma vez só, tá? E o mais legal de você estar dentro da Finclass é pela comunidade e o fácil acesso com nossos analistas para você perguntar legal. o que você quiser. Então, se você quiser adquirir a Finclass no Vitalício, é um único dia de oferta, é no dia 29 apenas. Se inscreva. Deixa o nome e e-mail aqui para você ser avisado, porque se você entrar no dia 28, você não vai conseguir comprar, e se você entrar no dia 30, você não vai conseguir comprar. É só no dia 29. E outra coisa, se você comprando aqui pelo link do Primocast, o link está na nossa descrição aqui, na nossa bio do Instagram, né? Ou na bio aqui, ou na descrição do Spotify, você tem a chance de ver a gente lá no cinema, né? A gente está fechando para 300 pessoas, uma sala de cinema no Cinépolis aqui em São Paulo, para a gente fazer um Primocast ao vivo lá, presencial com vocês. É isso aí. Tá bom? Link na descrição, QR Code na tela.